Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje nós encontramos uma ação de Jesus que pode ser considerado um sinal, como diz no texto no final do Evangelho, mas uma ação que não é somente de Jesus. Desta vez, Jesus tem o interesse de fazer com que os discípulos entrem no sinal que ele vai realizar. É por isso que ele tem um diálogo com eles antes, e por sinal um diálogo que ele mesmo provoca. Vendo as multidões, ele pergunta a Filipe: "Onde vamos encontrar pão para dar para essas pessoas?" E Filipe responde com o cálculo humano: "Não temos dinheiro para comprar tanta comida." De cabeça ele faz as contas, vê que não tem jeito, por mais dinheiro que tenha, é um investimento muito grande. A necessidade é muito grande. E então Filipe proclama a incapacidade. Nós não somos capazes de dar de comer a essa gente. Então vejam, Jesus está provocando o diálogo. De uma certa maneira, mais do que fazer o sinal, ele quer que eles participem do sinal. E no fundo, o grande sinal realizado por Jesus, mais do que o milagre, é o gesto feito para chegar ao milagre. O sinal passará, mas o gesto precisa ser assimilado pelos discípulos. Eles deverão aprender a fazer isso. Antes de tudo, ninguém pediu comida. Jesus viu a necessidade. Ele levantou os olhos. Levantando os olhos, viu os irmãos. Viu a multidão.
Se continuarmos de cabeça baixa, não vamos ver o irmão. Então ele levanta os olhos e vê o irmão. É interessante nessa passagem este primeiro gesto de Jesus que vê a multidão e depois Jesus que convida as pessoas a fazerem a experiência. Isso recorda uma frase de um sábio chinês, um filósofo muito conhecido, Confúcio, que dizia assim: o que eu escuto, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu aprendo. E aqui Jesus parece pôr em prática muito desta reflexão deste sábio. Ele vai fazer com que os discípulos vejam. Ele levanta os olhos e vê. Mais do que falar, embora ele também faça discursos, aqui ele vai fazer e vai fazer com que os discípulos façam também. No diálogo em que Jesus provoca os discípulos, como nos provoca a nós, ele ouve de André uma luz. Tem aqui um menino que tem 5 pães. É um menino, é frágil. A palavra pode significar menino ou pode significar servo, servidor. O fato é que esta pessoa é desprendida, desapegada, generosa. Ele tem 5 pães e ele oferece. O que quer dizer que esses pães são pães oferecidos. E é por isso que André diz a Jesus: tem um menino aqui doando 5 pães. E então, apesar da desconfiança de André, são 5 pães, mas são 5.000 homens. Apesar desta desconfiança, Jesus decididamente diz: vamos dar de comer a esta gente. Diz que ele mandou distribuir tanto quanto quisessem, até que ficassem satisfeitos. Ele usa até, São João usa para falar do que Jesus faz, os mesmos verbos utilizados na instituição da Eucaristia. Tomou os pães, deu graças, partiu e entregou. Então, é um gesto eucarístico, o que mostra que a Eucaristia é feita disso. É feita de celebrar e é feita de realizar aquilo que nós celebramos. E então ele distribui e todos ficam saciados. E depois ele manda que recolham o que sobrou para que nada se perca. É interessante, Jesus no início não aceita que os discípulos se justifiquem pela escassez. Não tem como alimentar porque tem pouco, ou porque não tem, ou porque precisaria de muito. Na escassez, repartir. Na abundância, o que sobrou, não desperdiçar, guardar, para que nada se perca. Os 2 gestos podem salvar a humanidade. Repartir os dons que Deus nos deu e parar de jogar fora, parar de desperdiçar os dons que Deus nos deu. Eu diria, numa extensão de uma reflexão aqui que não pretende ser interpretação do texto, mas uma meditação. Imaginem se quando este menino deu esses 5 pães que tinha, outras pessoas viram isso e se sentiram tocadas ao oferecer talvez algum pãozinho que tivessem ali, dizendo: mas o menino deu ali, eu não vou comer apenas sem trazer nada, sem dar nada, como nós fazemos quando nos reunimos em família. Eu vou comer na casa da mãe, mas não vou de mãos vazias, não vou chegar só para comer, vou levar alguma coisa. Se este gesto deste menino tivesse sido capaz de contagiar as outras pessoas, e se todos os que tivessem alguma coisa ali tivessem colocado em comum para que todos pudessem comer,
não seria nada de extraordinário que sobrasse depois que comeram. Porque é assim que acontece quando a gente faz em família também. Cada um leva uma coisa. E assim todos comem, ficam saciados. E por incrível que pareça, quase sempre todos levam alguma coisa para casa do que sobrou também. O sinal que Jesus realiza, para além do sinal, é uma prática de vida eucarística, proposta para nós cristãos, e que poderia atingir toda a humanidade, porque por trás da Eucaristia está um ensinamento humano cristão. E o que é necessário? Eu diria duas coisas. A primeira coisa, deixar de fazer as contas humanas. Porque nas contas humanas dizemos são muitas necessidades, temos poucos recursos. Então não bate, não dá para a gente atender as necessidades. Então, como não dá para atender as necessidades de todos, eu atendo só as minhas. Estas são as contas que o mundo faz. E por incrível que pareça, esta conta nunca fecha. Porque depois de atendidas as nossas necessidades, o que nós fazemos é acumular. Ainda que do nosso lado tenha gente precisando. Porque nós não temos só o que precisamos. Todos nós temos muito mais do que precisamos. E isso que nós temos, que nos sobra, é aquilo que falta para os outros. Todos nós temos isso. Então, esta conta, a conta de Jesus não é feita de quanto temos, de quanto precisamos. A conta de Jesus é como distribuir o que temos. Porque, na verdade, não temos nada. Ninguém é dono de nada. Tudo é dom de Deus. Então, esta é a primeira lição que temos de tirar. E a segunda é a que Jesus faz. Deu graças. Nós nos apropriamos do que temos. Por isso não agradecemos. Por isso achamos que o que nós temos é porque nós trabalhamos muito e merecemos. É porque nós achamos que nós somos um pouco mais do que os outros. A gratidão é o atestado que nós damos de que sabemos que aquilo não nos pertence, de que aquilo é dom. E quando sabemos que o que temos é dom, nós não retemos o que nós temos de dom. Nós tratamos como se fosse de Deus e não nosso. E sendo de Deus, não temos dificuldade nenhuma de partilhar. E o resultado é que nós saímos mais enriquecidos do que quando começamos. Rezemos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.